Olha, para quem gosta de ver general ser humilhado, o governo Bolsonaro tá até bom, porque, meu Deus do céu, todo dia é humilhado um ou mais generais diferentes. Ontem foram dois, o general Ramos e o general Mourão foram humilhados pelo Bolsonaro. Primeiro, o general Ramos, ele tá tentando se manter no Ministério da Casa Civil. O general Ramos até agora não entendeu, eu acho que entendeu, mas ele tá se recusando a entender que o Bolsonaro vai tirá-lo para colocar o Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira vai dar a chave do cofre para o Centrão roubar tudo. E aí, o general Ramos acha que consegue convencer o Bolsonaro. Ele está tentando, até agora, convencer o Bolsonaro a não tirá-lo do Ministério da Casa Civil. Olha, general, o cara é general, ele seria o comandante do Exército do Leste do Brasil, uma das maiores honrarias do Exército. Em vez disso, ele virou ministro do governo Bolsonaro e tá lá se humilhando para se manter no cargo. E o general Mourão? O general Mourão, outro que foi humilhado, o Bolsonaro deu entrevista numa rádio, mas péssimo pro Bolsonaro, porque agora o Mourão, ele vai se sentir muito mais livre para dar entrevista e para ficar com golpismo contra o Bolsonaro, ficar tentando sassaricar ali alguma coisa contra o Bolsonaro. Eu vou explicar tudo isso. O que o Bolsonaro falou do Mourão, o que está acontecendo com o general Ramos, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Porque não adianta ele tá cercado, ele tá toda hora ferrado, mas a casa não cair. Adianta ou não adianta? Não adianta. Então, se você quer ver a casa cair, inscreva-se aqui no canal e curte o vídeo. Não tem ninguém nesse país que quer ver a casa cair para o Bolsonaro mais do que eu. E eu tenho certeza que você também, então inscreva-se no canal. O que está acontecendo no governo Bolsonaro e ele humilhando o Mourão e o general Ramos. Primeiro, Bolsonaro e Mourão, tá? O Bolsonaro deu entrevista ontem numa rádio, perguntaram do Mourão e o Bolsonaro, o que ele fala sobre o Mourão? Ele fala que o Mourão é igual cunhado, quando você casa você não escolhe o cunhado e não dá para mandar embora, quer dizer, ele diz que se pudesse já tinha mandado embora o Mourão. Mais do que isso, o Bolsonaro falou que a escolha do vice que ele fez em 2018 foi muito rápida, foi uma coisa muito repentina, e que em 2022 ele vai pensar muito mais na escolha do vice. E aí ele até deixou escapar, ele falou porque quis, ele falou que pode ser um nordestino, ou uma mulher, ou um mineiro, que são perfis conciliadores. Engraçado, 51% das pessoas no Brasil são mulheres. Perfil conciliador, como se fosse uma coisa, que especial. Tem mulher como a Carla Zambelli, que nem um pouquinho conciliadora, mas... Enfim, Bolsonaro falou isso, ele já está deixando transparecer qual é a estratégia dele para 2022. No nordestino, para ver se ele consegue ali alguém para ele se identificar, porque ele sabe que ele vai concorrer contra o Lula. E difícil ter segundo turno em 2022, porque tá muito difícil. Um mineiro, porque ele tá dando indireta pro Rodrigo Pacheco, que é, acho que o mais mineiro de todos, que é o presidente do Senado. E uma mulher, porque o Bolsonaro também ele tem rejeição entre as mulheres. Tá. Aí uma coisa, primeiro, o Bolsonaro quando ele fala isso sobre o Mourão, ele tá abrindo a porteira pro Mourão para falar, se o Mourão quiser a partir de agora começar a criticar o governo, começar a falar um monte, pode começar a falar. Por quê? Porque o próprio Bolsonaro já o criticou. Outra coisa, um general da reserva podia estar lá com seu cargo respeitado e tudo mais, tá aí sendo humilhado por um fascista, por um genocida. Não que o Mourão não seja, mas merece ser humilhado, mas que vergonha, viu, Mourão? Que vergonha. Agora você vai ver o que vai acontecer. O Mourão, eu tô falando isso aqui há um bom tempo. O Mourão, ele sempre se pinta como alternativa. Ele tá se desgrudando do Bolsonaro e agora ele conseguiu de vez. Eu acho que o Mourão deve estar falando, finalmente o Bolsonaro falou mal de mim. Era isso que eu tava querendo. Por quê? Porque se o impeachment do Bolsonaro acontece, vamos lembrar que o pessoal da terceira via quer derrubar o Bolsonaro. Se o impeachment dele acontece, o Mourão, tendo a imagem de vice e amigo do Bolsonaro, o Mourão estaria completamente queimado com o pessoal que acha que para o Lula não ganhar a eleição, o Bolsonaro tem que estar fora dela. Esse é o pessoal da terceira via. Então, se o Mourão começa a se descolar, a falar que não é chamado para reunião nenhuma, que não é consultado em nenhuma decisão, que não sabe de nada do que acontece no governo, e aí o próprio Bolsonaro fala que queria mandá-lo embora, que ele não será o vice em 2022, que vai pensar muito bem, o que acontece? Quando a terceira via resolver abocanhar o Bolsonaro e embarcar no impeachment dele, eles já estão discutindo isso há um bom tempo e cada vez mais estão num consenso de que a única chance de evitar a vitória do Lula é tirando o Bolsonaro, aí o Mourão se desgrudando do Bolsonaro, o Mourão vira uma alternativa. Dá para colocar ali o Mourão como tampão até 2022 e aí a gente elege alguém aqui da terceira via contra o Lula. O Bolsonaro acabou de dar um baita de um tiro no pé. Outra coisa,
Ninguém pensou nisso, mas o Bolsonaro vai ter um baita de um problema se ele sobreviver até lá para escolher vice. Ninguém tá pensando nisso. O vice do Bolsonaro é uma pessoa que não vai ser eleita. E as pessoas sabem pelas pesquisas, por mais que você ache que os bolsonaristas são cegos e tudo mais, eles sabem que o Bolsonaro vai perder a eleição. Como é que o Bolsonaro vai arranjar alguém que tá ali disposto a perder a eleição com ele? Ou ele arranja um senador, que é alguém que foi eleito em 2018, porque aí mesmo concorrendo à eleição e perdendo, ele não perde o mandato, ou o Bolsonaro vai estar com alguém que sabe que vai ficar 4 aninhos ali sem boquinha, sem mamata. Então não dá para ele escolher um deputado, não dá para ele escolher alguém que é governador, alguém que concorreria a outro cargo. A coisa vai ficar bem difícil para o Bolsonaro, até para ele achar partido, porque a popularidade dele vai continuar caindo, eu vou te dar o spoiler, vai continuar caindo. Não pense que vai parar de cair, vai continuar caindo. E aí o que acontece? Até no Partido Progressista o Ciro Nogueira começa a enfrentar resistência. E aí o Bolsonaro não tem para onde ir. Ele tentou ir para o Patriota, foi parar no TSE e eu vou falar, dificilmente o Bolsonaro consegue se filiar lá. Agora ele está sem partido, ele vai tentar no Partido Progressista ou no PTB do Roberto Jefferson e vai ter briga nesses partidos, vai acabar na justiça, vai ser um problemão para o Bolsonaro. Vai vendo o que ele tem aí na frente, as batalhas que o Bolsonaro terá na frente, que ele mesmo já sabe disso, por isso que ele já está com mais medo agora, que ele já pensa, putz, a coisa tá ruim agora, já vai ficar ainda pior, porque o prazo para ele se filiar a um partido, o prazo para ele conseguir um vice vai acabando. Você pode até falar, tem 1 ano e meio, mas pô, ele vai ter que achar a pessoa, ele vai ter que confiar muito na pessoa. Tá difícil pro Bolsonaro, que ele tem um problemão político agora, que é que a gente vai falar, que é o General Ramos se humilhando. O General Ramos, o Bolsonaro anunciou, o próprio governo deixou transparecer, anunciou que o Ciro Nogueira seria o novo ministro da Casa Civil. Eu falo seria, porque vai estar para ser confirmado agora. Mas o General Ramos, que é o atual ministro da Casa Civil, seria rebaixado para outro ministério. E aí, que é o ministério que está o Onyx. E aí o General Ramos começou a tentar mendigar para ficar no cargo. Começou a falar, não, ele levou emissários ao Bolsonaro para falarem, olha, o Ministério da Casa Civil não faz apenas a articulação do governo com o Congresso, é o ministério que organiza tudo, tudo aqui na esplanada dos ministérios está muito bem organizado, há uma excelente organização, o ministro Ramos está fazendo um excelente trabalho, só que tem um problema. Você já viu um ministro da Casa Civil de governo que está com 20% de aprovação? Isso é trabalho bom? Obviamente que a culpa maior é do Bolsonaro, não é do ministro da Casa Civil, mas obviamente a coisa não tá boa. Aí, o Bolsonaro, ele vai ter que colocar o Ciro Nogueira porque o Centrão colocou a arma na cabeça do Bolsonaro e falou, Bolsonaro, a gente atira e mata o seu governo, é isso que a gente vai fazer. Você dá a chave do cofre ou não dá. Aí o Bolsonaro até falou sobre isso na entrevista que ele deu. Ele fala, logo depois dele humilhar o Mourão, ele falou que o Ciro Nogueira provavelmente será o ministro da Casa Civil e ele falou, esse é um ministério que não é importante, os mais importantes somos pessoas técnicas. Não sei quais são. Qual é o mais importante? O sinal da Casa Civil. Para você ter ideia, qualquer nomeação do governo tem que ter a assinatura do ministro da Casa Civil. O Bolsonaro está dando a chave do cofre de todas as estatais, de vários órgãos públicos, de todos os ministérios para o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, ele deve, se você pensa em rachadinha, o Ciro Nogueira deve estar pensando agora vai ser rachadinha com milhares de cargos, não, milhares de cargos, ou dezenas de milhares de cargos. Agora, e veja bem, não é um carguinho qualquer que você fala, é uma rachadinha porque aquele cara vai ganhar 30 mil nesse cargo. Não, são cargos com verba para gastar, quer dizer, verba para roubar. Aí ele vai colocar um ali, outro ali, mas vamos lembrar que antes disso, o Bolsonaro deu lá atrás, no ano passado, o Bolsonaro deu para o Ciro Nogueira o Banco do Nordeste, que tem uma verba de 40 bilhões de reais. Só para você ter ideia do quanto que eles já estão metendo a mão do dinheiro. O Bolsonaro agora deu a última chave que ele tinha para dar. E mesmo assim eu vou te falar, o Centrão quer mais. Sabia disso? O Centrão quer mais. Enquanto o General Ramos está lá se humilhando, achando que talvez ele consiga convencer o Bolsonaro a não dar a chave do cofre para o Ciro Nogueira, sabe o que o Centrão está falando? Está falando que o Bolsonaro deveria criar o Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento é um ministério que, pelo menos em qualquer governo, é um ministério que tem verbas bilionárias, é um ministério que tem verba para planejar, ou seja, para construir estrada, para fazer obra, para fazer coisa para o futuro, ou seja, é um ministério que tem muita verba. E o Centrão quer que o Bolsonaro recrie esse ministério. Por quê? Porque o Bolsonaro tem um Ministério do Desenvolvimento Interior, que é o ministério onde está rolando o Bolsolão,
E tem alguns outros ministérios que têm verba, e o que o Centrão quer é o seguinte: diminui a verba desses todos e cria o Ministério do Planejamento. Por quê? Porque aí dá para colocar alguém do Centrão para roubar. Vou mostrar aqui, Senhor do Bonfim, na Bahia, olha só que legal. Tava chovendo e a gente tava lá, ó. Não olha pro seu corpo, um ano de pandemia e troca ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo à própria sorte. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, na garganta. Então, quem quiser ajudar, embaixo do vídeo seja membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay. Deixa as redes sociais também, deixa o link para a música do carro de som. E quem quiser comenta aí em qual cidade você quer que tenha adesivaço contra o Bolsonaro. Falou!